Oi, gente, boa noite. Mariana Rangel aqui, sou psicóloga e vim te falar de um tema hoje que me é muito caro. Por que tantos psicólogos evitam a orientação profissional? Quando a gente fala de orientação profissional, comenta com colegas ou escuta, as pessoas falarem sobre isso, é muito comum a gente ouvir frases como: essa não é minha área, eu não tive formação em OP, eu não me sinto preparada, eu não gosto de aplicar testes, eu não sei, eu tenho medo de orientar errado, né? Parece muito diretivo e por aí vai, né? Embora eu entenda essas objeções, essas dificuldades, né? Esses argumentos fazem sentido, mas o problema é quando essas ideias fazem a gente perder uma oportunidade muito interessante de atuação. Então, quando os psicólogos dizem que evitam, quer dizer, quando os psicólogos evitam a orientação profissional, porque dizem que não tiveram formação para isso, né? Isso não é só uma constatação, né? É um indicador de algo maior. A maneira como a própria psicologia vem construindo, mesmo em suas múltiplas abordagens, e como ela organizou simbolicamente, né, aquilo que ela considera a clínica. Eu vou falar um pouquinho do que aconteceu comigo, né? Eu só fui entender, de fato, a consistência da orientação profissional muitos anos depois de formada, né? Quando eu retornei, depois de uma história, enfim, que não cabe detalhar aqui, mas quando eu retornei para a clínica, né, no momento já posterior da vida, com outro olhar. Na graduação mesmo, eu não tive nenhuma disciplina estruturada de orientação profissional. Na época, eu participei de um projeto de extensão com jovens das escolas públicas da região, e esse projeto envolvia reflexão sobre o trabalho, o mundo, mercado de trabalho, né? Mas era uma abordagem ampla, Foucaultiana, né, que se voltava mais para refletir junto com os jovens sobre o mundo do trabalho do que ajudar esses jovens a fazer uma escolha profissional. Então, na época, eu até tive curiosidade, participei do projeto, né, mas a maioria dos meus colegas não teve nenhum contato com orientação profissional. E quando isso não aparece como uma possibilidade durante a formação, é claro que, na maioria das vezes, ele não é uma parte óbvia, né, do repertório do psicólogo. Então, o que costuma acontecer na faculdade? Eu não sei como é que foi com vocês, mas pela minha observação, pouco ou nenhum contato com orientação profissional, né? Então, o foco é, em geral, a clínica tradicional, contínua, né? Também, óbvio que se estuda, se trabalha com psicologia hospitalar, organizacional, em serviços de saúde, mas com pouca discussão sobre processos com tempo delimitado, né, com começo, meio e fim claros. Então, na maioria das vezes, a OP não é rejeitada, né, mas ela não é apresentada como caminho possível de atuação. E então as pessoas, os psicólogos nem consideram isso como um campo de trabalho, né? Então, eu entendo que durante a graduação a gente é educado majoritariamente para uma clínica, quando de consultório, né, é uma clínica contínua, de média, né, de média a longa duração. E a gente aprende a lidar com processos que são contínuos, eles não têm um prazo delimitado, né? Ele não tem um objetivo determinado inicialmente, na maioria das abordagens, né? E também não tem, assim, um encerramento planejado, né? Isso acaba construindo na nossa formação de psi, né, uma imagem de profundidade que se associa à questão, além de outros fatores, obviamente, mas que se associa à questão da duração do processo clínico, né? Eu sei que existe uma variedade de abordagens, né, de práticas. A gente sabe que o campo psi é um campo super abrangente, né? E eu quero tomar cuidado para não fazer esse tipo de generalização, mas eu quero dizer que na maioria dos casos a visão de clínica está dissociada de um objetivo a priori.
e de um tempo delimitado de trabalho. E a orientação profissional rompe um pouco essa lógica, né? Porque ela introduz um tempo delimitado, um objetivo claro, uma organização prévia de etapas. Então, quando eu vou iniciar o processo de orientação, claro que há uma mudança ali dependendo do caso a caso, mas tem um processo com as ferramentas já numa ordem determinada, né? Com início, meio e fim. Então, mesmo, né? É claro que tem essa, como eu falei, essa variação de acordo com caso a caso, né? Mas o caráter clínico da orientação profissional exige justamente uma flexibilidade e adaptação a situações diferentes, né? Mas falando da característica do objetivo explícito e da organização prévia da UP, né, isso pode gerar um certo desconforto que muitas vezes nem é comunicado, muitas vezes não é nem percebido, né? Pra gente, né, que a gente para pensar sobre isso nessa área. Algumas perguntas são, por exemplo, será que a orientação profissional é profunda o suficiente? Será que é realmente clínica? Será que ela simplifica algo que é complexo? Né? Só que a questão da profundidade não está no tempo indeterminado necessariamente, né? Ela está na qualidade da escuta, está na complexidade da compreensão do sujeito. E a escolha profissional é um processo profundamente complexo, né? Ela envolve identidade, envolve pertencimento, expectativa familiar, classe social, possibilidade financeira, medo de fracasso, idealizações, comparação com pares, amigos, colegas, fantasias de reconhecimento, inseguranças, luto por caminhos não escolhidos e uma série de questões complexas envolvidas com essa escolha. Então, não tem nada de superficial nisso, né? O que talvez aconteça é que, como a orientação profissional muitas vezes aparece vinculada a testes ou ao momento específico da adolescência, embora a orientação profissional de carreira possa acontecer em diversos momentos da vida, mas eu estou falando aqui mais dessa escolha de curso, né, dessa primeira escolha na adolescência, às vezes ela pode ser percebida como algo assim operacional, né? Mas a escolha do caminho profissional muitas vezes é o primeiro grande ato identitário de uma pessoa, da vida de alguém, né? É quando o jovem se pergunta, quem sou eu no mundo, né? E eu diria que na maioria das vezes é de fato a primeira grande escolha que ele faz, que o sujeito faz, né? E que vai ter impactos na sua vida futura, né? Mesmo que, quando eu falo de impactos futuros, é claro que a pessoa pode mudar de rumo, de profissão, de curso, mas mesmo assim, né? Mesmo que não seja necessariamente uma escolha para sempre, ele vai traz alterações na vida, no cotidiano do indivíduo e da sua família, né? Então, a gente não pode dizer que isso é profundamente clínico, né? Um olhar, uma escuta clínica que vai ajudar o sujeito a atravessar esse momento de dúvidas, de escolhas e de responsabilização pelas suas escolhas, e com tudo que vem junto, né? Com um lado positivo e um lado negativo das escolhas, né? E aí outro ponto que eu queria trazer, né, que é muito comum entre nós, psicólogos, é o medo da diretividade, né? Muitos de nós somos formados com a ideia de que qualquer direcionamento ameaça a autonomia do sujeito, né? E claro, né, que definir ou decidir pelo outro, ou tentar influenciar, ou induzir alguma decisão é antiético, mas eu não estou falando, a gente não está falando disso, né? Estruturar um processo, passo a passo, fornecer informações concretas e convidar o sujeito a refletir sobre as suas características e as suas escolhas, não é decidir pelo sujeito. Então, quando eu ofereço as ferramentas e vou refletindo junto com aquela jovem, com aquele jovem, sobre quem ele é, quais são os interesses das suas histórias, quais são os princípios que regem a vida e os objetivos daquela pessoa, né? Isso não é induzir de jeito nenhum. E a escolha, ao final das contas, é dele, né? Então, a gente permitir criar
um ambiente de reflexão organizado. Só um instantinho. A gente sabe, né, que a neutralidade absoluta também é uma ilusão, né, que a gente está sempre influenciando e organizando a experiência ali do paciente de algum modo, né, pela forma como a gente pergunta, né, pela sequência das intervenções, pelo que a gente considera importante de destacar e dar como retorno para o paciente. Então, a AOP, ela torna essa organização mais visível e intencional. E tem um objetivo, né, claro, de ajudar o sujeito a fazer uma decisão importante, tomar uma decisão importante na vida dele, né? Um outro aspecto é uma questão de identidade profissional do próprio psicólogo, né, com aquilo que a gente está acostumado. A orientação profissional exige um posicionamento que não é necessariamente habitual em outras formas de clínica, né, através da clareza contratual, né, porque a gente conhece o passo a passo, mais ou menos o número de sessões, e é importante fazer um acordo claro em relação a isso, né, como as questões que surgem na clínica de modo geral, de faltas, trocas, etc., né. Então, essa definição de etapas, uma comunicação objetiva com as famílias, né? Claro que isso também acontece em outras situações, como, por exemplo, atendimento de crianças, adolescentes, adultos, numa situação de crise mais explícita, e várias outras situações da clínica, né? Mas ela tem uma ela tem uma especificidade de uma metodologia muito própria, muito particular, né? E aí isso nos tira, como psicólogos, dessa posição mais difusa, que muitas vezes a gente está acostumado, né? E nos coloca numa posição mais organizada, mais explícita, né? E por incrível que pareça, isso pode gerar uma insegurança, né? Porque, principalmente para quem nunca estruturou um processo assim. Por incrível que pareça, né, na nossa formação, a maioria de nós, né, dependendo das abordagens que a gente escolhe, não é uma linha protocolar, né? Você vai por ali e aí vai por ali, não, isso vai se construindo no encontro, né? Então, embora a OP também conte com isso, com essa imprevisibilidade de alguns caminhos, né? Por outro lado, ela tem uma estruturação definida previamente. E eu lembro, quando eu comecei, por exemplo, a trabalhar com orientação, quando eu comecei a estudar, né, sobre a OP, quantas dúvidas eu tinha, né? Qual o número de sessões, que instrumentos eu devia usar, né? Se eu devia explicar o processo para os pais pelo telefone, por WhatsApp, na primeira entrevista só. Tinha dúvidas do quanto cobrar, porque eu não tinha certeza do trabalho que eu ia ter, nem dos custos que eu ia ter com aquele processo, de fato, entre mil outras dúvidas, né? Então, essa construção do passo a passo e essas dúvidas sobre questões pragmáticas são muito habituais, quando a gente não está habituado aí com o campo da UP, né? Outro elemento que é pouco falado é a responsabilidade simbólica da escolha. Muitas vezes, como se a gente tem um medo de orientar errado, né? E eu entendo, porque é uma responsabilidade muito grande mesmo, né? Mas as escolhas, elas não são determinadas pelos processos, né? A gente não determina a escolha. O que a gente faz? A gente amplia os critérios, né? A gente não define o destino para onde o sujeito vai, né? Ele continua, né, aquele jovem, ele continua sendo responsável pela decisão que ele vai tomar diante daquilo. Mas quando a gente confia no processo, isso é parte de um amadurecimento nosso também. Quando a gente sente segurança com o processo que a gente constrói, né, a gente vai sentindo, a gente entende que de fato as ferramentas que a gente usa, elas oferecem tantas oportunidades diferentes de conhecimento, de autoconhecimento, de reflexão, que a gente vai vendo, né, vai acompanhando o processo deles até que eles cheguem a uma conclusão, né, e de fazendo micro escolhas. Porque muitas vezes a ideia por trás da orientação
profissional para o senso comum é de que ele vai ter uma informação ou outra e vai decidir a profissão. Mas o que a gente vê de fato na OP são pequenas escolhas, né, do dia a dia. Então, por exemplo, não faz só eu quero isso e não quero aquilo, né? Mas a pessoa precisa parar para pensar sobre o estilo de vida que as profissões oferecem, né? Sobre os ambientes de trabalho, ambientes, pelo menos em que a maioria das vezes, das atuações estão localizadas, né? Quais são os objetivos do trabalho? Né? O que a pessoa pretende ali com aquela função, né? Com aquilo que ela está aprendendo, se desenvolvendo, né? Quais são os princípios que regem a vida da pessoa, né? E fazem com que ela vai construindo, então, uma escolha ao longo do processo. Então, só para dar um exemplo. Ao fazer esses diferentes tipos de atividades, a pessoa começa a pensar, por exemplo, que tipo de ambiente ela gostaria de estar. Um ambiente mais informal, por exemplo, para ela é importante atuar num ambiente informal, criativo, ou ela gosta de uma formalidade, de uma elegância, né? Ou então, quais são os grandes princípios, interesses que a pessoa tem na vida, né? Para algumas, por exemplo, é o senso de justiça social. Para outras, por exemplo, é uma curiosidade científica que faz com que ela precise conhecer aspectos da biologia ou tecnologia, enfim, diferentes áreas, né, que para ela o conhecimento científico é importante. Para outras pessoas, elas precisam da comunicação como uma ferramenta fundamental de trabalho. E aí, a comunicação pode ir para vários campos, não necessariamente para a comunicação, mas pode ir para a área da saúde, pode ir para a área da educação, pode ir para áreas de administração, negócios, serviços. Então, é variável, é como se fosse uma rede de variáveis, de informações em que a gente vai unindo, e nessas pequenas escolhas a pessoa consegue sentir segura para fazer uma escolha ao final do processo, né? Outro aspecto interessante, importante da AOP é que ela toca diretamente em questões sociais, né? Ela coloca em cena questões ligadas ao mercado de trabalho, acesso ao ensino superior, desigualdades sociais, né? Oportunidades oferecidas por uma família que a outra não pode, né? Pressão por performance, discurso de sucesso. Então, exige que a gente, como psicólogo, amplie o nosso olhar, né, para além do mundo interno e que esteja em constante diálogo com o mundo externo, né, com um movimento de adaptação entre o campo intrapsíquico, né, e ao mesmo tempo as idealizações do sujeito sobre a vida adulta, sobre o mercado de trabalho, sobre as oportunidades que são postas no seu contexto. Alguns precisam trabalhar muito cedo, outros podem estudar, se especializar, não tem pressa para trabalhar. E são muitos exemplos de condições sociais, econômicas, familiares muito diferentes, né? Então, esse olhar talvez cause também um afastamento por parte de alguns psicólogos, porque precisa e exige algum nível de atualização constante, né? E de contato, conhecimento sobre as realidades concretas. Por outro lado, eu vejo que isso amplia a potência da clínica, né? Porque a vida, como psicólogos, vocês sabem que ela não acontece só no mundo interno, né? Ela acontece nas escolhas, nas relações, nas decisões, nos movimentos concretos. Então, é aí que a gente diz que a orientação profissional não é um outro lugar da psicologia, né? Quando a gente diz, que eu não quero dizer com isso que é algo simples, né? Ela reorganiza o trabalho clínico a partir de outros objetivos, né? E a partir, digamos assim, se eu pudesse escolher uma pergunta central para definir o olhar da clínica na orientação profissional, né? Como ajudar alguém a construir critérios próprios para escolher. Ao contrário de uma visão antiga, né, de que
hoje já está bem menos em voga, ainda existe, mas essa visão antiga de que a OP, né, leva a descobrir uma vocação escondida. Ao contrário disso, é preciso sustentar um processo de amadurecimento decisório. Nem sempre se encontra uma grande habilidade ou uma grande vocação que vai se satisfazer no trabalho. As pessoas têm vocações, sim, têm habilidade. Não necessariamente essas habilidades vão se voltar para o trabalho, né? Às vezes a habilidade ela pode estar no campo do hobby ou de um interesse amplo. A pessoa tem interesses e habilidades em diferentes áreas e ela precisa abdicar de alguma para se satisfazer em outra, entendendo que é sempre uma satisfação parcial, né? Não é nunca. Eu desconheço qualquer pessoa que seja plenamente feliz na sua atuação profissional, né? Então, isso a gente vê muito na clínica, né? Eu observo isso na orientação profissional. Eu diria, não saberia dizer quanto, mas eu diria que um percentual razoável de adolescentes que eu já atendi, né? Eu posso dizer assim tranquilamente que a dúvida tá para além ou para quem de decidir escolher algo, mas que tem a ver com a própria confiança na sua capacidade de escolher, né? E depois se responsabilizar pelas suas escolhas. Porque toda escolha significa abdicar de outra, né? E toda escolha tem seus prós e seus contras. Então isso é algo que eu observo muito. Uma dificuldade, sim, de escolher uma profissão, mas mais do que isso, um medo de escolher. Isso tudo a gente precisa levar em consideração. Isso tudo não é clínica? Isso é clínica também, né? Outro ponto que acaba afastando muitos psicólogos é a ideia de que a orientação profissional é muito diretiva, né? Muitas pessoas confundem o OP com aconselhamento ou com uma indicação de uma profissão, como se o psicólogo dissesse: olha, você deve fazer isso. Os testes mostram que você precisa fazer isso, né? Se fosse assim, eu também teria resistência, né? Mas não é disso que se trata. A escolha não é feita pelo psicólogo. O processo não entrega respostas prontas, pré-formatadas, né? O foco é construir esses critérios junto com o jovem, ampliar repertório, ajudar a sustentar a capacidade de reflexão, pensar nas consequências, na complexidade do mundo de trabalho, dos cursos, da profissão, né? E organizar informações. Porque muitas vezes eles não têm informações básicas para poder fazer uma escolha segura, né? Então, direcionar esse processo, oferecer ferramentas, estar ao lado deles, não é decidir pelo outro, não é verdade? Então, e mais um aspecto que acaba gerando uma certa resistência de muitos psicólogos é o peso dos testes psicológicos, né? Há a fantasia de que orientação profissional significa necessariamente aplicar muitos testes, né? Testes caros, complexos, que exigem um domínio do campo da psicometria, né? Então, eu, por exemplo, durante a minha formação, tive muita resistência, né? Por uma série de questões, mas a ideia de conhecer bem os testes, né? Porque existe essa ideia disseminada, de maneira evidente ou não, né? De que os testes, muitas vezes, são uma parte de uma psicologia mais diretiva, mais superficial, né? E isso acaba causando afastamento para muita gente, né? Mas na prática os testes são recursos, né? Eles ajudam, eles não são o eixo central. Eu diria que metade do trabalho é clínico, né? Escuta, formulação de hipóteses, compreensão do contexto familiar, escolar, emocional, né? E o restante, ferramentas, questionários, listas, jogos, baralhos, etc., eles apoiam a clínica, né? A gente pode usar testes, a gente pode não usar, né?
E se usar testes, é importante entender que eles são um meio, eles não são um fim, é o objetivo final, né? E que a gente não precisa gostar de todos os testes, a gente tem a nossa escolha. Eu gosto de usar um tipo, minha colega prefere outro, e a gente entende que esses testes colaboram de maneiras diferentes para os processos, da maneira como a gente gosta de usar, né? Mas o que acontece é que tem testes, sim, né, que fazem sentido e que eles trazem contribuições importantes para essa descoberta dos jovens, né? Eu pessoalmente acredito que um dos maiores problemas, né, para psicólogos se dedicarem ao campo da orientação profissional é a falta de modelos claros de atuação, né? Então, eu acho que a maioria de nós não teve oportunidade de ver como é que funciona por dentro um processo bem estruturado, né? Como eu falei antes, né? Surgem dúvidas do tipo: como é que organiza, quanto tempo dura, o que acontece em cada encontro, o que eu devo falar com os pais em cada momento, como é que é o fechamento, como é que deve ser o relatório final, né? Então, se você nunca participou de um processo como orientando, e também é uma diversidade grande de maneiras de conduzir a orientação profissional. Então, eu posso até ter participado. Muitas vezes as pessoas falam: eu fiz sim teste vocacional. Mas o teste vocacional que a pessoa fez nada tem a ver, ou muito pouco tem a ver, com o processo que eu faço, com o que colegas fazem, né, com outras ferramentas, outro tempo de trabalho. Então, se a gente nunca participou como orientando, se a gente não assistiu, não aprofundou, não conheceu mais profundamente, existem muitas dúvidas, muitas indagações. Então, quando eu estudei, eu fiz o curso, eu não tinha oportunidade ali de ter contato com os pais e com os adolescentes. Então, dá para entender as dúvidas e inseguranças, né? Quando a gente começa a entender melhor, a gente percebe que a orientação profissional não afasta a gente da clínica, né? Pelo contrário, ela amplia a clínica. Ela mantém o lugar clínico, mantém a escuta, a ética, o cuidado com o sujeito, né? Mas tem um formato mais delimitado. Então, quais são as possibilidades, né? E tendo interesse em se aprofundar essa área, você pode começar a fazer orientação profissional com o paciente que já é seu, que está nessa fase, né, de escolha. Tem uma articulação que é feita muito importante, às vezes. O jovem já faz acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo, então manter esse vínculo, essa articulação é muito rico, muito enriquecedor, quando a gente tem a oportunidade de fazer trocas com esses profissionais que já atendem, né, uma adolescente, por exemplo, né. Ao longo do processo, é comum, relativamente comum, a gente acabar indicando terapia, né, para uma pessoa. E às vezes ela é até uma porta de entrada para a psicoterapia, com você mesmo ou com outros profissionais, né? Muitos jovens acabam até desmistificando a terapia a partir desse contato mais focado. Às vezes, me lembro de uma situação, né, de um jovem que começou a fazer orientação profissional comigo. Ele tinha muitas questões emocionais, né, precisava de muito apoio, fazia acompanhamento com psiquiatra, mas tinha muita resistência à ideia de fazer psicoterapia. E ao longo do processo, ele foi vendo que não era nenhum bicho de 7 cabeças, embora a gente tivesse focado mesmo na orientação profissional, e aquilo fez com que ele se sentisse mais relaxado e que se sentisse confortável de começar a fazer a terapia. Então, ele, paralelamente, começou a fazer a terapia com uma outra pessoa. E eu acho que isso foi também uma das grandes vantagens de poder começar a orientação profissional, porque ele viu que é possível, né? Um espaço respeitoso, de confiança, para que ele iniciasse um processo psicoterapêutico, né? Então, e um outro aspecto interessante tem muita gente que não sabe que para fazer... Desculpa, gente, eu estou me recuperando aqui de uma alergia, né, de uma crise alérgica. Bom, mas o que muita gente não sabe
é que o profissional, ele não precisa ser especialista para atuar com orientação profissional, né? Então, o que precisa? De algumas ferramentas básicas, né? Uma lista bem organizada, com informações, chave de várias profissões, né? Uma fonte segura para onde a gente possa também ir se informando ao longo do processo, que não tem como saber tudo. Então a gente vai agregando, vai se informando, vai conhecendo mais. Né? A gente pode ter 1, 2 testes psicológicos, né? E a própria prática, a experimentação. E você pode ter certeza, né, que a prática clínica ajuda nesse processo de formação, né? E que é um eterno se preparar, conhecer, buscar novas informações, mas a escuta clínica, ela é central, né? Então, quem já atende na clínica, eu vejo assim, que tem a faca e o queijo na mão, né? Que tem todas as condições de começar a treinar, digamos assim, a sua escuta clínica para um objetivo mais específico da orientação profissional, né? E tem muitas vantagens trabalhar com orientação profissional, né? Por exemplo, a facilidade da gente ter contratos claros, né? Ter um tempo definido, interessante. E para mim, pessoalmente, né, uma das grandes vantagens, né, grandes retornos que eu tenho com esse trabalho é da gente ter um feedback mais rápido, né? A gente poder, em pouco tempo, às vezes as famílias acham que são muitas semanas, que é muito tempo, mas pra gente que está acostumado com processos longos, a gente vê que em pouco tempo, né, em algumas semanas, as famílias começam a perceber avanço dos jovens. E isso traz um alívio para os adolescentes e para as famílias. Existe um processo de esperança, que às vezes as famílias chegam muito ansiosas, muito aflitas, né? Então, que existe um caminho aí a ser construído, existe uma luz no fim do túnel. Então, para resumir esse encontro de hoje, né, essas são as razões principais que eu observo que fazem com que os psicólogos acabem se afastando da orientação profissional, né? Desconhecer a orientação profissional, porque não teve formação na área desde a graduação. O hábito de lidar com processos que não tem prazo, né, nenhum objetivo delimitado. O receio de fazer um trabalho superficial, né? Querer evitar ser muito diretivo e fazer influenciar de maneira muito, muito determinante na vida do sujeito, né? Mexer com a sua própria identidade profissional, com que você está habituado, né? A maneira como você está habituado a agir. Ter receio dessa responsabilidade simbólica da escolha, né? Não querer trabalhar com testes e não ter modelos claros de atuação, né, em que a gente possa se guiar, né? Mas a orientação profissional moderna, né, ela não se sustenta em testes só, né? Ela dialoga com o desenvolvimento de teorias de desenvolvimento de carreira, construção de identidade, tomada de decisão, transições normativas e não normativas, né? Mercado de trabalho, contextos socioculturais, projetos de vida, etc, etc, etc. Então é um campo multidisciplinar, né? Exige aí uma escuta qualificada, né? Um raciocínio clínico, uma compreensão da dinâmica familiar, do contexto escolar, né? Da leitura de expectativas sociais e de idealizações, competências, enfim, que fazem parte do núcleo da formação psicológica e clínica, né? Então, é importante que a gente evite, né, ter uma visão restrita dessa área sobre o que a orientação profissional é. Quando a gente amplia o olhar, a gente percebe que está falando de intervenções em momentos críticos do desenvolvimento humano. Uma escolha profissional é um momento fundamental na vida do ser humano, na nossa sociedade contemporânea, né? Que tem impactos sobre o campo da saúde mental, no campo da prevenção, tanto quanto possível, né?
de frustrações do futuro, né? E poder construir trajetórias de vida profissionais mais coerentes com os valores daquele sujeito, com os interesses, né? E que sejam critérios mais amplos, que escapem do apenas, né? Qual é a profissão que dá mais dinheiro, né? Então, é isso, né? É um campo estruturado, né? Com uma base teórica consistente, com métodos próprios, né? Não é uma prática improvisada. E aí a pergunta que eu proponho, né, não é por que evitar a orientação profissional, né? Mas o que eu estou deixando de oferecer quando eu não incluo essa possibilidade no meu repertório profissional? O que eu deixo de oferecer para aqueles jovens, para aquelas famílias que estão precisando desse apoio, né? A gente vive um cenário que os adolescentes enfrentam escolhas muito difíceis e muito complexas profissionais. As famílias estão muito ansiosas em relação a essas escolhas, né? E o mercado de trabalho se transforma rapidamente, né? Então, eu vejo que a orientação profissional não é mais um serviço acessório, né? Mas é uma demanda real, concreta, crescente e que toca profundamente nas questões subjetivas, nas angústias, nos desejos, nos sonhos, nos planos, né? Então, fica aí esse convite, né? Para que a gente possa revisar as crenças que a gente herdou nessa área, né? E em vez de enxergar a orientação profissional como algo que a gente não foi preparado, né? Mas pensar como um campo legítimo de atuação. Pode ser estudado, pode ser desenvolvido, incorporado, por que não, né? Na nossa prática aí, ética e técnica. E é isso, gente. Desculpa aí pela minha a minha questão alérgica, mas foi um prazer, né, estar com vocês aqui. E até o próximo encontro, semana que vem.